casas das pessoas, sabe? Muito bem, são 10 horas 38 minutos, confirmando 10h38. Estamos de volta aqui com o nosso Mesa Redonda, agora em definitivo. Abraçar aqui mais uma vez, já que estamos agora ao vivo pelo Facebook, né? Para todo mundo, pelas redes sociais, os amigos da Rural AM de Parelhas e também da Rural AM de Caicó. E é você que nos assiste pelo Facebook, em qualquer parte do mundo, deixa o seu recado, diz de onde você está nos vendo, né? Para que a gente possa aqui registrar nessa nossa transmissão. O tema de hoje, valorização à vida, né? E para discutir esse tema, a gente recebe aqui nos estúdios a doutora Vitória Bucão, ela que é psicóloga, e o padre Rômulo Azevedo, pároco aqui de São Sebastião. Doutora Vitória, a gente tem que perder realmente esse tabu, esse medo de discutir, por exemplo, temas que envolvem depressão, ansiedade, né? Problemas que infelizmente, lamentavelmente, leva muitas vezes as pessoas à prática do suicídio. E o Setembro Amarelo, ele dá essa contribuição. Seja bem-vindo aqui ao nosso Mesa Redonda, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia, Padre Rômulo, bom dia, rádio ouvintes, né? Primeiro eu agradeço pelo convite e parabenizo pela iniciativa, né? Já entrando na resposta à questão, né? De fato, a gente precisa estar quebrando esse tabu de que a gente não pode falar sobre depressão e ansiedade e principalmente sobre suicídio, né? Porque existe uma questão, né, colocada socialmente, que se você fala em suicídio, por exemplo, você pode estar induzindo a pessoa a se suicidar. Isso não é verdade. Se você fala, você está levando a pessoa a falar sobre o que ela sente, né? E eu queria, inclusive, assim, quebrar mais um tabu de que essa história de depressão e ansiedade está ligada à fé, né? Porque por muito tempo se acreditou nisso. Eu não sei se vocês tiveram acesso à entrevista de Padre Marcelo, há uns 4 anos atrás, do Fantástico, que ele, assumindo-se com depressão, e ele demorou a assumir a depressão e demorou a melhorar também, porque ele não acreditava em depressão. Padre Fábio de Mello também, né? Pois é, mas Padre Fábio de Mello, ele assumiu rapidamente, e assim, a gente vê também uma melhora rápida, porque quanto mais rápido você trata, mais chances de melhoras você vai ter, né? Vai evitar de se tornar uma doença crônica. Mas é fácil assumir que tem depressão, por exemplo? Não é fácil, porque as pessoas têm vergonha, porque as pessoas associam a ideia de loucura, porque associam a falta de fé, né? Que o próprio Padre Marcelo fala nisso, ele disse que não assumia por vergonha de ser uma pessoa de fé e dizer que estava com depressão. Tem também o preconceito, né? Tem diretamente a loucura. Tá com depressão, tá doido. Não tem que ter preconceito com a loucura, né? Acolher a depressão, acolher a loucura, e as pessoas têm vergonha de falar, têm medo, né, de serem estigmatizadas, né? Eu sou psicóloga há 20 anos. E assim, uma coisa que me preocupa ainda é que nesses 20 anos parece que o preconceito continua o mesmo. Tem pessoas que vão pra terapia escondido, né? Eu quero no horário que não tenha ninguém. Eu quero no horário que as pessoas não me vejam que eu tô indo pro psicólogo, né? Eu demorei a vir porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo. E assim, eu queria aproveitar o espaço também para parabenizar a Padre Rômulo pelo projeto, né? Porque que bom a ciência chegando na igreja, né? O espaço à escuta ao sofrimento do outro de uma forma muito situada, né? Padre Rômulo traz aqui para a igreja um projeto com um profissional psicólogo para escutar as pessoas que estão em sofrimento e para esclarecer, porque também tem a questão, Marcos, de que muita gente tem depressão, mas não sabe o que é depressão. Acha que é o quê, por exemplo? Não, acha que é um mal-estar, porque assim, que é uma tristeza que vai passar, né? Então assim, ficam aguardando passar, tentando lutar sozinha, e vem aquelas pessoas que estão próximas e que dizem, levanta a cabeça, tira isso da cabeça. Na verdade, uma pessoa que está com depressão, que é ansiosa, ela não coloca as coisas na cabeça porque ela quer. Então ela também não vai conseguir tirar sozinha, ela precisa de uma ajuda profissional, né? Afinal, o que é depressão? Além de ser uma dor interna terrível, né? Que você não sabe como... acho que as pessoas que não têm depressão não fazem ideia do quanto dói realmente a dor da depressão, né? O que é depressão? Então, eu poderia, de uma forma muito ampla, dizer que é a dor da alma. Mas, assim, a primeira característica que a gente vê na pessoa com depressão, eu acho que a principal é o que a gente chama de anedonia, que é a falta de vontade para tudo. Uma pessoa com depressão, ela não tem vontade de fazer nada. Ela vai trabalhar sem vontade, ela não tem vontade de sair, né? E tem até aquelas pessoas que dizem, saia que você vai melhorar. A pessoa não tem vontade de sair. Ela vai conseguir sair quando ela começar a melhorar da depressão. Aí vem as outras características, o que a gente chama de labilidade emocional, o choro fácil. A depressão interfere na qualidade do sono, ou a pessoa fica com insônia,
ou fica com o que a gente chama de hipersonia, que é dormir demais. Insônia é a falta de sono, hipersonia é dormir demais, ou um sono perturbado, né? Eu pergunto para os meus pacientes: você está dormindo? Eu durmo à noite, eu digo, mas quando você acorda, você sente a sensação de que está cansado, de que passou a noite lavando uma trouxa de roupa. Eu geralmente uso isso para as pessoas conseguirem identificar, porque às vezes elas dormem, mas não é aquele sono reparador. Dormem, mas os problemas ficam ali, né? No subconsciente, maquinando o tempo todo. E a pessoa acorda cansada, como se tivesse passado a noite trabalhando. Então a falta de sono é muito presente, né? Taquicardia, angústia profunda, né? Uma preocupação excessiva. Uma pessoa que é ansiosa ou que tem depressão, uma preocupação mínima se torna um gigante, né? Tarefas que a gente realiza de uma forma muito simples, para quem está com depressão é uma coisa muito pesada, muito difícil. Quando você fala, por exemplo, pessoas que dormem demais, isso é no sentido figurado, por exemplo, às vezes algumas posturas, eu não queria acordar hoje, eu queria dormir um pouco mais, né? Não estou com disposição para se levantar. Isso se encaixaria nesse dormir demais? Se encaixa, né? Porque o sono é uma forma de fugir dos problemas, né? Então, assim, tem pessoas que dormindo, elas têm a impressão de que esqueceram o problema. Existem até aquelas pessoas, tipo, que tomam muita medicação, não para morrer, né? Que é um tema que a gente vai entrar daqui a pouco, mas para dormir muito mesmo, para esquecer os problemas, né? Então, já vi situações de pessoas que, tipo, o médico prescreve uma medicação para tomar à noite, para melhorar o sono. Então ela acorda, aí quando acorda estão ali os problemas, ela toma novamente. Aí acorda, aí toma novamente. Não com a intenção de morrer, embora isso acabe levando a uma situação complicada. Mas elas fazem isso para esquecer os problemas, né? Para esquecer a depressão. Quem tem depressão dá avisos, por exemplo, a gente consegue identificar realmente a depressão que está do nosso lado? É preciso estar muito atento, que aí eu vou entrar em outro tema, assim, extremamente importante, Marcos e Joelma. A gente não presta mais atenção a quem está do nosso lado. Se a gente prestasse atenção hoje a quem está do nosso lado, a gente percebia. O grande problema hoje é que as pessoas não prestam mais atenção em quem está do lado, né? Porque você tem uma pessoa como o Padre Romo, que é extremamente alegre, extremamente comunicativo, uma pessoa que está sempre conversando, que está sempre rindo, que está sempre acolhendo. Se ele para de fazer isso, eu vou saber que tem alguma coisa que não está bem com ele. Mas o grande problema hoje é que a gente não para mais para olhar as pessoas. A gente não para mais para escutar as pessoas, né? E aí eu acho que é um tema que a gente precisa entrar também. Hoje a gente vive, eu digo, chamo muito os adolescentes hoje assim da geração cristal, né? Que se quebra muito facilmente. São pessoas que não têm experiência de vida, que não têm maturidade, porque isso foi tirado por muitos fatores que a gente vai conversar durante, né, esse nosso momento. Não é dentro dessa pergunta de Marco assim, qual seria um sinal? Quais são os sinais então, né, para a gente realmente detectar ou até perceber e estar até no início de uma depressão de alguém que está do nosso lado? Então, é preciso que você conheça muito bem a pessoa, né? Adolescente, por exemplo, um sinal muito frequente do adolescente que está depressivo é ele começar a se trancar no quarto, né? Ele para de querer sair com os amigos, né? Ele não faz mais refeição à mesa. E aí é onde eu coloco que hoje é muito mais difícil, porque as famílias não se reúnem mais, porque as pessoas vivem separadas. Então, assim, no contexto de hoje é muito difícil diagnosticar, mas se você identificar, né? Mas se você conhece bem a pessoa, você começa a perceber que aquela pessoa não tá bem, né? Se é uma pessoa que convive com você, ela é uma pessoa que fala muito, ela começa a ficar calada, né? Ela começa a ter um choro frequente sem motivo. Você percebe que a pessoa não está dormindo bem. E mesmo que ela não durma na sua casa, mas você vai perceber a olheira, né? Porque assim, não dormiu, é um sono perturbado, que você começa a mudar seu aspecto, né? E é uma pessoa que fala pouco, né? Uma característica muito comum também na depressão é a irritabilidade. A pessoa não tem paciência de estar num ambiente assim e escutar uma conversa demorada. Ela cria sempre uma desculpa para sair, né? Não tem paciência para escutar muito barulho. Ela não gosta de estar em ambientes sociais. Então, assim, começa tipo um casal. E aí um dos dois estão com depressão. E aí vai para os ambientes que eles costumam frequentar. E não, vamos para casa, vamos embora. Não, tô sem paciência. Então, assim, são muitos sinais. Há uma mudança muito grande no comportamento, mesmo que a pessoa tente fingir um comportamento feliz, mas você percebe, se você conhece essa pessoa, se você convive com ela, você percebe que ela está sofrendo, né? O aspecto fisionômico muda muito, o olhar, né?
os olhos, né, Padre Rômulo, são a janela da alma. Então, assim, às vezes você sorri, mas seu olhar tá triste. Então, se você olha no olho do outro, você vai perceber que o olhar não tá legal, né, que tem alguma coisa faltando ali. Uma coisa que é muito comum, Joelma, é tipo, você olhar no olho da pessoa que tá num sofrimento profundo desse, e ele ter aquele olhar vazio, como se estivesse olhando pro nada. Se você observa bem uma pessoa bastante depressiva ou que tá num surto psicótico, ela olha pra você como se você fosse transparente, é como se estivesse olhando além de você. Então fica um olhar vazio, um olhar pro nada. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Vitória Bucão. Ela vai dar muitas contribuições aqui no nosso Mesa Redonda de hoje. Padre Rômulo, seja bem-vindo aqui mais uma vez aqui ao nosso programa, hoje para tratar de valorização da vida, né? E a paróquia aqui de São Sebastião, preocupada realmente com essa crise existencial que passa algumas pessoas, já lançou aí recentemente um projeto. Me fala um pouco desse projeto, como é que surgiu essa ideia, Padre? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia, Vitória, minha amiga, Fábio, todos os neguinhos, todos os ouvintes. Tudo isso começou a surgir na minha própria formação. Já adolescente, em Jardim do Seridó, naquela época, teve uma semana de estudo de parapsicologia, que acaba também sendo uma ciência afim, né? Não igual, mas afim em certos aspectos. Vai observar e fazer uma leitura do comportamento humano numa determinada perspectiva da ciência. E ali eu já fui me interessando pelo tema. Chegando ao Rio, na filosofia, tanto na filosofia quanto na teologia, nós pagamos algumas cadeiras introdutórias e da psicologia. Eu convivi muito perto com uma professora, uma psicóloga, doutora em psicologia no Rio de Janeiro, e sempre animado com o assunto. Tive como diretor espiritual o Padre Luiz Fernando, um homem inteligentíssimo, professor da PUC, muito amante da psicologia, e o Padre Luiz Fernando foi me apresentando a autores, padres, psicólogos, e através da leitura tomei conhecimento de vários projetos que existem no mundo, e também um projetozinho, duas iniciativas muito interessantes no Brasil que unem a espiritualidade e a psicologia para fazer o ser humano evoluir, para ajudar o ser humano a ir construindo suas próprias curas. E ali eu fui me encantando com Anselmo Grum, um padre psicólogo alemão, com Henri Nouwen, um padre psicólogo que era também psicólogo holandês, e outras questões. Há no Canadá um trabalho muito bonito, no Canadá e nos Estados Unidos, de um padre jesuíta, a cunhada dele e o irmão, os três psicólogos, a família Martin, e eles fazem esse trabalho de terapia de comunidade, e eu comecei a me encantar, né? E Deus foi me direcionando muito para isso. Como padre jovem, eu fui para Equador, e o contato com Vitória também, as conversas, o contato com Vitória como psicóloga, isso foi cada vez mais, né? E eu dizia, eu ainda vou fazer um projeto que trabalhe essa questão de espiritualidade, cura interior, mas também trazendo profissionais da psicologia para ajudar. E aí, né, estive por um período também fazendo psicologia, paguei algumas cadeiras na FIP, e desde lá da filosofia sempre procurei ler, não vou dizer ler bastante, nem ler muito, que ninguém lê muito, mas ler algo sempre sobre psicologia, sempre Vitória me passa textos e tudo mais. E aí, chegando em Parelhas e vendo toda essa situação que nós vivemos hoje, um aumento do índice de suicídio, o aumento de angústias, começamos logo a fazer aquelas experiências que eu chamo manhã de espiritualidade. Então, de 2 em 2 meses,
nós juntamos aqui um grupo de pessoas e vamos para uma das comunidades rurais e ali passamos uma manhã diferente de espiritualidade, e sempre a questão é essa: unir a psicologia à teologia. E aqui eu abro uma aspa muito interessante. Não é besteira de religião, nem pensamento de religião. Eu trabalho com a teologia, que é uma ciência, né? Então essa é a minha formação. Eu não sou psicólogo, eu sou formado em teologia. Mas o padre, ele é um psicólogo por natureza, por excelência, não? Ele entende alguma coisa, mas ele não é um profissional, né? Eu entendo alguma coisa, mas eu não sou profissional. Tanto tá aqui Vitória de prova, sempre os casos complicados eu mando para ela. Já tá aqui anotado para eu falar disso. Já mandei um bocado. Então, e aí foi nascendo. Para concluir, conversando com o nosso conselho econômico aqui em Parelhas, se foi vendo, nós temos aqui um conselho muito bacana, muito interessante. Márcio, Quinha, Jackson, Helenice, Étel, que é da área da saúde, e vários outros, Cleide, irmã Helena. Bom, conversando com o conselho, nós fomos vendo justamente essa questão. E Marcos e Joelma, a minha grande angústia é o que a igreja pode dar de presente a Parelhas, o que a paróquia pode dar a Parelhas, o que Padre Rômulo como padre pode deixar de herança para a sociedade. Eu não quero terminar minha vida, morrer e terminar meu sacerdócio dizendo assim: o que é que ele fez? Sapecou missa no povo. Só isso? Não. É claro que a missa já é, né? Mas eu não quero só isso, não. Deus me livre, eu quero enfriviar mais, catucar mais, e ainda eu vou catucar muito. E aí nós fomos vendo essa necessidade. Foi quando o Conselho Econômico da Paróquia me deu carta verde para investir, né? E aí já fazíamos o grupinho de meditação nas comunidades rurais. Toda quinta-feira eu atendo o dia todo direção espiritual, e a demanda de fragilidades psicológicas e de doenças psicossomáticas, de doenças mentais, que o termo é esse mesmo, doenças mentais, né, Vitória? São para todos os dias. A demanda cada vez mais aumentando, e minha preocupação foi aumentando, e a gente começou a dizer: nós temos que fazer alguma coisa. E aí pronto, fomos juntando, né, as manhãs de espiritualidade com as direções espirituais, que no começo foi tanta gente que precisou marcar, mas hoje o pessoal chega lá, espera um pouquinho, eu já atendo. E aí fomos elaborando esse projeto que se chama Saúde e Espiritualidade e Saúde. E aí, sabendo que Vitória já tem toda uma demanda de Campina Grande, de Parelhas, de Carnaúba dos Dantas, não tinha tempo, eu convidei Ricardo, que é um menino que eu vi crescer, né? Praticamente nós o vimos crescer, ajudamos a criar lá em Equador, filho de Régia, que é nossa funcionária na casa paroquial quando estávamos lá, e Ricardo, recém-formado em psicologia. Eu disse: Ricardo, vamos fazer esse projeto comigo. Pronto, 2 vezes por mês nós fazemos uma palestra. Padre Rômulo faz uma palestra sobre espiritualidade e saúde, o que a espiritualidade, em que a espiritualidade pode ajudar na cura, né, no trabalho, a prevenção das doenças mentais. E mais uma vez digo, não é besteira da cabeça do Padre Rômulo, não é o que religião A ou B acha, a coisa é fundamentada em profissionais, fundamentada em Anselmo Grum, fundamentada em Henri Noan, fundamentada no conteúdo de vários outros especialistas da psicologia e da espiritualidade, baseado na teologia, que essa é minha formação. Eu não posso dar opinião sobre psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu posso dar
minha palavra sobre teologia em relação à psicologia. Pronto. E o psicólogo faz o trabalho dele científico. E é bom deixar muito claro que o trabalho de Ricardo é um trabalho científico. É patrocinado pela paróquia, pelos dizimistas da paróquia de São Sebastião de Parelhas. É feito dentro da igreja, mas ele não está lá fazendo um trabalho espiritual. O trabalho espiritual quem faz é Padre Rômulo. Ele está lá fazendo um trabalho científico. A abordagem dele é científica. Isso é bom deixar claro, né Vitória? Para que ninguém denuncie, para que ninguém pense que ele está lá para trazer as pessoas para a igreja católica. Não. E as palestras são abertas a todo o público. Se há uma decisão de um trabalho desse, é porque há toda uma situação, né? Na visão do senhor, que o senhor tem tanto contato com as pessoas diariamente, por que estamos tão frágeis, né? Começando do adolescente, né, que muitas vezes quer se cortar, quer se machucar, até o adulto mesmo, que muitas vezes não quer nem sair de casa, não tem mais vontade de nada. O que está levando a tudo isso? E que às vezes acaba levando a consequências piores, né? E quando eu digo nós, a gente envolve todos nós. Claro. Por que estamos tão frágeis? Será que é toda uma situação, toda uma cobrança? O que acontece hoje, Padre Rômulo? Pronto, respondo como teólogo. Como teólogo, especialista da área da teologia. O ser humano pós-moderno, e aqui não é uma crítica clara à pós-modernidade, porque a pós-modernidade tem belezas infinitas e construções importantíssimas para a evolução do ser humano, mas nós evoluímos tanto que nos perdemos de nós mesmos. E muitas vezes nos perdemos na inteligência que pensamos ter. O ser humano perdeu-se do sentido mais profundo de si mesmo. Nós entregamos aos outros as rédeas de nossas vidas e buscamos fora o sentido da vida. E esse sentido da vida está dentro. E como teólogo eu digo, e esse sentido da vida está na criação de Deus. Nós somos um projeto de Deus. O ser humano, ele só vai encontrar o sentido da vida na hora que ele se sentir parte. E até cientificamente falando, fisicamente falando, parte do universo, parte do todo, parte do outro, né? É tanto que os grandes santos, os grandes místicos, como Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, ao se converterem, eles desenvolvem um amor pleno ao outro, um amor pleno a si, um amor pleno a Deus e um amor pleno à criação. O ser humano é parte. Só que na hora que eu busco o sentido do existir só fora, nas coisas, no prazer pelo prazer, eu me esvazio. É a nudez que fala em Gênesis, né? Então aquilo ali é uma fábula teológica, uma fábula científica que nos quer dizer como as coisas, quer nos dizer o sentido que as coisas têm, não como aconteceram, literalmente falando. Então, como teólogo eu digo isso: o ser humano perdeu-se de si, esvaziou-se, né? Busca o sentido da sua própria existência em tudo, menos dentro dele mesmo. E espiritualidade vai dizer: entre para dentro de você de novo, passe pela floresta assombrada e você vai encontrar um castelo interior. Teresa d'Ávila trabalha isso, que até hoje os psicólogos e os especialistas das mais variadas ciências humanas estudam a beleza literária daquela mulher, né? Encontre o seu castelo interior. Lá dentro vai estar você e vai estar Deus. Aí está o sentido da vida. Então isso é o que acontece principalmente com os nossos jovens, que acaba tendo a questão da formação, do crescimento, do amadurecimento. E esses nossos jovens não estão se encontrando, porque muitas vezes quando acaba um namoro é aquele desespero, né? Quando às vezes, muitas vezes não consegue atingir uma nota numa prova, é aquele desespero. Tá faltando esse conhecer assim do nosso jovem, que às vezes até falta uma
uma estrutura dentro de casa? Teologicamente, sim. Joelma, se eu não sei o valor que eu tenho, então eu vou sempre estar procurando o valor fora. Se eu não tenho um tênis, a vida não tem sentido, porque eu não tenho um tênis. Se eu não tenho um celular modernismo, a vida não tem sentido, porque eu não tenho um celular. Se a namorada acabou o namoro, a vida não tem sentido, porque a namorada... arruma outra mulher, não tem tanta mulher bonita aí nesse meio de mundo. Não, se eu não tenho tanta outra, ou tantas ou qualquer outra coisa, a vida não tem sentido. Então, teologicamente, a questão é aqui, a questão é central. O sentido da vida. Se eu não vejo que eu tenho valor por mim mesmo, eu me perco buscando outras coisas e passo a vida toda buscando e não acho. Eu vou ter 200 homens e não vou estar satisfeito. Eu vou ter 200 mulheres e não vou estar satisfeito. Eu vou roubar o Banco do Brasil e comprar 5, diga aí um carro bem chique, Fábio, que eu não sei o nome. Um Ferrari, uma Ferrari. Eu vou comprar 7 Ferrari, uma para cada dia da semana, e eu não vou estar satisfeito, teologicamente falando. Então, uma espiritualidade bem vivida não é besteira de religião, é, na verdade, uma abordagem ou uma busca do sentido mais pleno do ser humano, que é Deus, para a teologia. Abraço aqui os nossos internautas, os nossos ouvintes, os nossos internautas também que estão nos assistindo. O Eduardo Nóbrega, Dudu, está lá em Cristalina, Goiás, está aqui assistindo aqui o nosso Mesa Redonda. Gilvanete Melo, lá do Jardim do Seridó, lindo, Padre Rômulo, aí fica por conta dela, né? O lindo, né, Padre? Né? Ela colocou assim: venha catucar aqui em Jardim, também aqui, como profissional de saúde, estou muito preocupada com as demandas. Então, quem sabe aí, Jardim também possa ter um projeto como esse, né? Regina Oliveira, bom dia, Padre, doutora Vitória e todos da Rádio Rural, Maria Aparecida, debate importantíssimo. Clodoaldo está lá em Osasco, São Paulo, programa Nota 10. Mercadinho do Gil, lá em Equador, ele coloca até o seguinte: as redes sociais e as drogas estão arruinando a nova geração de humanos. Você concorda com isso, doutora Vitória? Você acha que a gente pode colocar na conta das redes sociais muitos dos problemas que provocam depressão, essas patologias? Concordo plenamente, né? É muito difícil falar depois de Padre Rômulo, né? Que ele fala muito bonito, mas aí eu vou tentar, né? Ele dizia que teologicamente, né, nós nos perdemos de nós mesmos e nós nos perdemos um do outro, dentro da própria casa, né? Então é muito comum hoje, eu tenho experiência de 20 anos de psicologia, né? Espero que não vão calcular a minha idade. Mas você começou jovem, né? Comecei muito jovem. Então, assim, nesses 20 anos eu tenho visto, principalmente nos últimos, talvez 5 anos, 6 anos, como as pessoas se fragilizaram cada vez mais, né? Eu tenho muito orgulho de pertencer à geração que eu pertenci, à geração que nós pertencemos, né? Nós não nascemos mergulhados nesse mundo da multimídia, da internet, né? Mas os adolescentes, já eu colocando um pouco essa questão da fragilidade, os que nasceram nesse mundo, eles são muito mais frágeis. É um mundo imediatista, que você tem respostas muito rápidas, mas que você perde o contato com o outro, que é o que faz a gente crescer e amadurecer, né? A gente observa, por exemplo, as crianças que desde que nascem, que as neurociências assim são super contra isso, mas as crianças já nascem assistindo no celular, né? As mães amamentam colocando o celular para as crianças assistirem, e as neurociências recomendam que até os 3 anos de idade a criança não tenha nenhum contato. Por quê? Porque nós aprendemos a ser humano, com o outro, no contato com o outro, né? A gente aprende a falar porque o outro fala conosco, porque nós nascemos imersos no mundo de linguagem, né? Então é muito comum no meu consultório chegarem crianças com traços de autismo que não são autistas, que não sabem se comunicar porque não aprenderam a se comunicar, porque viviam mergulhados nessa questão da multimídia, né? Então, assim, os adolescentes, eles têm uma fragilidade muito grande, e aí a gente pensa que o perigo tá lá fora. Vitória, meu filho não sai porque é muito perigoso, porque a violência... Gente, o perigo tá dentro de casa. Entram psicopatas todos os dias na nossa casa através dos jogos virtuais, através das redes sociais. Eu já atendi adolescentes que participam de grupos de suicidas,
né, que conheceram nos jogos, grupos de suicida, que ensinam a como se suicidar. Já atendi adolescentes que participam de grupos de... pronto, me faltou o nome agora. De anorexia. E elas disputam no dia a dia quem come menos e quem vai morrer primeiro, né? Então, assim, o perigo não está nas calçadas que a gente brincava. Até tem perigo, né? Mas eu recomendo aos pais que deixem os filhos brincarem fora de casa, que fiquem pastorando, que fiquem vigiando, que fiquem olhando, mas que deixem, porque o perigo não está lá fora. O perigo está dentro de casa. O perigo está em quem entra dentro da nossa casa todos os dias. E essa questão da automutilação, por exemplo, que o Joelma falava agora há pouco, né? Que inclusive o Ministério da Saúde lançou um documento sobre isso, né? Sobre a automutilação sem intenção suicida. Porque existe a intenção suicida, existe a automutilação sem intenção suicida, né? E a gente viu que, assim, rapidamente se tornou uma epidemia. Há 10 anos atrás eu tinha um adolescente, 2 que se mutilavam e que diziam: Vitória, eu me mutilo porque eu quero passar para o meu corpo a dor da minha alma, porque no corpo dói menos e eu vou concentrar a minha dor aqui no corpo. Porém, hoje, assim, é como se tivesse se banalizado, né? Como o Padre Rômulo falava: acabou o namoro, vou me mutilar, né? Criou-se uma intolerância à frustração, né? Ninguém pode mais se frustrar. Eu não posso ficar sem celular, não posso ficar sem esse tênis. E a gente criou também uma geração perversa, que a gente é o que a gente não é, que a gente tem o que a gente não pode, né? E que a gente quer ser o que todo mundo é. Nós nos perdemos, assim, linda essa colocação de Padre Rômulo, nós nos perdemos de nós mesmos. E nós nos perdemos um do outro, dentro da própria casa. Ontem eu vendo uma frase que depois eu refleti, que a menina colocou assim: as redes sociais aproxima quem está longe e distancia quem está perto. E eu fiquei refletindo, muitas vezes, a gente até com essa questão do medo da violência, aí se tranca dentro do quarto ou em casa, fica todos nos celulares achando que está salvo da violência, mas aí acaba tendo a violência nas mãos. Está mais exposto do que nunca, né? Está mais exposto do que nunca quem vive nesse mundo da multimídia. Está mais exposto do que tudo, né? Assim, nós passamos a ser pessoas que nós não somos, nós passamos a querer ser como o outro. Quando eu falo da intolerância à frustração, por exemplo, tem adolescentes que se frustram se não tiver tantos likes numa postagem, né? Vitória, minha autoestima é muito baixa porque eu posto uma foto, quase não tenho likes, eu quase não tenho amigos virtuais, né? E eu costumo dizer que é melhor você ter 3 amigos próximos que você possa contar, que você possa olhar, que você possa falar, do que você ter 3 mil no Facebook. Que não são amigos, né? A gente chama de amigos, mas não são amigos. E eu até me questiono, Joelma, se a internet aproxima quem tá longe de verdade, sabe? Agora, doutora, a senhora sabe que, por exemplo, não é tão fácil você controlar o acesso que seus filhos hoje têm às redes sociais, porque muitas vezes o pai, a mãe entrega o telefone celular, e às vezes um joguinho tão inocente, ele acaba trazendo para a criança uma mensagem que os pais não conseguem ver. Então a palavra não, ela é tão pequena, mas é tão difícil de ser dada realmente a uma criança. Como é que deve ser essa relação dos pais com as crianças nesse sentido? Então, eu acho que a gente deve voltar a ter o controle da nossa família, né? O controle no sentido de você poder dizer o que é permitido e o que não é permitido, e de estabelecer regras claras, né? Tipo, uma coisa que eu acho importantíssima é que a família tem uma rotina, né? Tem uma rotina de tomar café juntos, tem uma rotina de almoçar juntos, tem uma rotina de jantar juntos, né? A criança tem o horário do colégio, mas ela precisa ter um horário estabelecido para estudar em casa, né? Porque assim, estudar gera hábito, gera disciplina de você aprender melhor, né? Então ela precisa ter essa rotina. E também precisa ter horário para assistir televisão e para usar o celular, né? Se a criança é menor de idade, os pais têm que ter o controle sobre o celular, sobre o histórico do que ela vê. Uma coisa que eu costumo muito fazer, né? Eu acompanho muitos adolescentes e crianças que jogam, né? E aí, assim, eu costumo procurar conhecer todos os jogos que eles jogam. E aí, outro dia aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu baixei um jogo pra conhecer e meu celular tava em cima da mesa. E quando a criança ia saindo, aí o celular acendeu assim, ela viu, né, o ícone do jogo. Aí olhou pra mim e fez: jogando, né? E não quer que eu jogue. Mas, na verdade, eu acho que todos os pais deviam fazer isso. Deviam conhecer o que é que o filho tá jogando, saber com quem é que ele fala, saber o que é que ele conversa. Ah, mas o celular é muito privado. Quando você crescer, meu amigo, enquanto você... Mesmo que a criança, mesmo que o adolescente não goste, reclame... Mesmo que ele não... Ele vai reclamar sempre, ele vai ficar chateado sempre. Mas é preciso que os pais tenham controle sobre isso. Então, né? A postura dos pais tem que ser sempre superioridade? Claro, os pais não podem perder a autoridade, que é uma coisa que aconteceu hoje. Por isso que é uma geração tão frágil, né? A gente pensa que deixar os filhos fazer tudo o que eles querem
vai deixar eles bem, não. Eles sentem insegurança enorme. Eles fazem muitas coisas pedindo limite, pedindo ajuda, né? Eles precisam dessa autoridade. A gente precisa ter alguém que faça a gente se sentir seguro, né? E pais que permitem tudo, eles tornam os filhos inseguros, né? E eu escuto isso dos adolescentes que eu atendo, né? Eu escuto isso até de criança. Meu pai deixa tudo. Pois não, Padre, pode ficar à vontade. Só completar aí, Vitória falou de uma coisa interessantíssima agora. Realmente, no contato com juventude, um dia desse, num local acolá, eu me encontrei com um grupo de jovens. Engraçado, Vitória. Mais de 10 me disseram que a maior dor da vida deles é se sentirem abandonados pelos pais. E eles diziam: meus pais nunca me deram não, meus pais não ficam no celular, os próprios pais, meus pais ficam no celular e não serve nem para me dar um carão. Não serve nem para me dar um carão. Eu achei tão interessante isso. Os jovens, eram jovens, dizendo assim: eu queria que meu pai e minha mãe estivessem perto de mim, pelo menos para me dar um carão. Então, aí eu vou... Interessante como se interliga, né? Porque aí, assim, eu vou nomear o grande problema da atualidade, Marcos, respondendo mais ainda a sua questão. Que o grande problema do mundo moderno é a decadência da função paterna. Nós vivemos um momento onde a função paterna está em decadência. A função de lei, né? Porque pai não é uma pessoa. Pai é uma presença, é uma figura. Pai é um nome. Eu posso ser uma mãe sozinha, mas eu posso ser lei para os meus filhos. Então eu estou exercendo a função paterna. E o grande problema é que os pais hoje, talvez por se sentirem culpados por passar muito tempo longe de casa, talvez por várias questões, né? O ser humano é muito singular e eu não posso generalizar as explicações, as justificativas. Porém, o que eu vejo é que a grande maioria dos pais e das mães tem medo, tem uma insegurança enorme de dar um não para o filho. Como é que medo de quê? De desagradar? Medo de desagradar, de frustrar, porque nós vivemos também a época da intolerância e a frustração. Ninguém pode mais se frustrar com nada, ninguém pode mais frustrar ninguém por nada, né? E na verdade o não, a falta, a frustração, ela faz a gente amadurecer. O ser humano é um ser de falta, né? Se eu tenho tudo, a vida não tem graça. Eu vou buscar o quê? Eu vou sonhar com o quê? Né? Então nós somos seres de falta. Para que eu seja uma pessoa feliz, eu preciso que me falte algo para eu ir buscar, para eu sonhar, para eu querer ter. Se eu tenho tudo, que graça tem, né? Às vezes eu olho para um adolescente que eu atendo assim, fico olhando e pensando: pobre menino rico, tem tudo e não tem nada. Interessante isso, né? A nossa ouvinte Adalcine Medeiros está lá em Caicó, nos ouvindo pela Rural AM e também nos assistindo pelo Facebook. Ela coloca o seguinte: o que dizer sobre o uso do celular e a frase: eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Ela abraça aqui o Padre Rômulo e diz que também é psicóloga, e ela e a mãe dela está na escuta lá em Caicó. E aí, vamos comentar essa frase? Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Já ultrapassou. Então, eu acho que já ultrapassou. Eu agradeço, assim, a atenção, né? A escuta, porque a gente também não tem muito mais paciência de escutar. Que bom que vocês estão escutando, né? Porque a gente vai aprendendo com o outro. Eu acho que a gente já está ultrapassando isso, sabe? Mas você sabia? As famílias saem juntas e fica cada um no seu celular. Mas é bom você falar sobre isso. Por exemplo, eu percebo que as pessoas hoje... O telefone caiu umas 100 vezes aqui. Ele está se jogando. Eu percebo que as pessoas hoje querem ouvir temáticas como essa, que trata de comportamento, de patologias, do humano, né? Não sei se vocês percebem isso também, mas hoje, graças a Deus, né? Não sei se o Padre Romulo concorda, mas a Diocese de Caicó, ela dá uma abertura imensa, através do nosso bispo, do Antônio Carlos, para que os meios de comunicação da Diocese tratem, discutam com responsabilidade essas temáticas, e isso tem um retorno impressionante, né? Eu converso muito com a gente, lá em Caicó a gente tem muita participação de psiquiatras, de psicólogos, e eles confirmam isso, o retorno que esses debates dão, até na procura, por exemplo, por ajuda. Você também sente isso, doutora? Com certeza. Assim, é importante que a gente fale, porque, como eu dizia no início da nossa conversa, a gente se perdeu um do outro, né? Uma geração que não tem paciência de falar, de escutar, né? E aí eu já vou entrar em outra questão, que eu tô com medo de não dar tempo, porque é tanta coisa, né, Marcos? Mas eu já vou entrar em outra questão, que é exatamente isso, né? Porque a gente pode pensar, tipo, que só quem pode evitar o suicídio
é o profissional de saúde. E isso não é verdade. Qualquer pessoa pode evitar, qualquer pessoa pode ajudar, né? Se eu escuto alguém perto de mim dizer, minha vida não tem graça, se a morte chegasse hoje, ela seria bem-vinda, eu já estou comprometida com aquela pessoa. Se eu não fizer nada, eu vou estar negando ajuda, né? Porque eu posso orientar, procurar ajuda, mas eu também posso ajudar. Mas por que sua vida está sem sentido? Vamos conversar, né? Então, assim, é muito importante, né, a gente valorizar o que a gente escuta do outro. A gente dá importância, a gente dá valor, né? Você agora resumiu tudo. Vamos conversar? As pessoas hoje perderam o hábito de conversar um com o outro? Com certeza, sem dúvida, né? E assim, a gente é muito levado pela cultura, né? Pela cultura do ter, pela cultura pela cultura multimídia mesmo. Porque assim, as pessoas parecem, tipo, às vezes eu atendo uma pessoa, ela olha pra mim e faz, eu queria levar pra casa. Eu fico pensando, quanta necessidade de ser escutada, né? Será que é porque hoje se conversa mais, até os assuntos que deveria se conversar pessoalmente, a gente conversa através do WhatsApp? Pois é. Eu acho que tem isso, Joelma. Inclusive eu fico pensando assim, alguns pacientes me mandam mensagem e eu digo, a gente conversa isso quando a gente se encontrar, porque existe uma diferença muito grande entre eu conversar pelo WhatsApp e eu conversar olhando no teu olho. E às vezes eu digo, deixa pra me contar isso quando eu chegar aí, deixa pra conversar isso no dia da nossa sessão, né? Porque numa urgência eu posso escutar, eu posso responder, mas assim, nada substitui uma conversa olhando no olho, né? Nada substitui uma conversa que eu possa sentir o que o outro está sentindo, né? Então, assim, nada substitui, Joelma. Mas assim, às vezes eu me preocupo muito com essa criminalização das redes sociais, porque assim, a rede social, quando ela é usada para o bem, ela serve também. Sim, sim. Por exemplo, eu já tive algumas experiências de pessoas que foram nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, relataram problemas que estavam passando e graças àquela conversa que nós tivemos, a pessoa disse que conseguiu se sentir melhor. Claro, depois ela foi orientada a procurar um especialista, porque eu não sou especialista na área, mas assim, a gente também não pode também criminalizar demais as redes sociais. Ela é usada para o mal, mas também quando você quer, pode usá-la para o bem e pode até ajudar também a ter essa conversa. Você não acha, Tuta? Eu concordo, né? O grande problema que eu acho é que, tipo, as crianças e os adolescentes, eles usam isso sem o controle dos pais. Por exemplo, o Facebook, ele só é permitido para quem tem 18 anos de idade. Eles inventam uma idade, usam o Facebook por conta própria. Então, assim, precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma fiscalização, né? Outro dia, na novela anterior que passou na Rede Globo, na novela das 9 horas, eu não lembro mais o nome, mas aí eu vi uma mãe postar, e eu acompanho, eu tenho o Facebook, então não criminalizo, porque eu também já consegui salvar pelo menos uma vida, eu posso dizer que eu consegui salvar pelo Facebook, né, por uma postagem que uma adolescente fez, eu consegui chegar nela a tempo pela postagem dela. Mas assim, até nisso a gente precisa prestar atenção. Eu não posso deixar meu filho de 13 anos, de 10 anos, porque tem criança de 10 anos que tem Facebook, eu não posso deixar ele usar sem ter uma fiscalização. Porque no Facebook tem esses grupos de incentivo ao suicídio, de incentivo à anorexia, de incentivo ao uso de droga, de incentivo à automutilação. Então assim, eu não posso deixar usar com a liberdade do mundo todinha, né? Como se uma criança de 10 anos tivesse autonomia para estar lendo tudo que tem ali. Então precisa de um acompanhamento, né? Eu faço uma forte crítica ao uso sem acompanhamento, a liberdade, a extrema liberdade de uso das redes sociais, né? Então essa questão que você diz, o adolescente vai se sentir invadido se os pais olharem o celular, não tem problema, né? Eu escuto uma frase, eu adoro as frases das mães, assim, eu escuto uma frase das mães que eu acho fantástica, quando elas dizem, comeu do meu feijão, provou do meu cinturão, dos pais e das mães, que eu acho que é isso. É filho, mora no mesmo teto, depende dos pais. Então a lei é a lei da casa, só pode usar a internet até tal hora. Porque eu já escutei pais me dizendo, mas Vitória, mas ele usa a internet até 2 horas da manhã. De quem é que paga essa internet? Sou eu. Digo, tá, então se você paga, você pode desligar a hora que você quiser. Quem é que manda na casa? Para a internet ficar ligada até 2 horas da manhã, só os adolescentes conectados. Nós aqui falamos muito até agora, né, nessa questão, por exemplo, da depressão na adolescência, na juventude, só que hoje em dia aqui no Seridó, lamentavelmente, cresce bastante o número de idosos que também acabam se entregando à depressão, alguns até cometendo suicídio. Como é que se explica, por exemplo, o crescimento dessas patologias na terceira idade? Então, agregado a isso, nós temos também um crescimento, né, das pessoas, da população idosa, né? Porque na medida em que começou um controle maior
na maternidade, no uso de anticoncepcionais, diminuiu, né, o nascimento de crianças e se aumenta. É uma grande preocupação do Ministério da Saúde, é que futuramente nós vamos ter uma população predominantemente idosa, né? E é uma geração sozinha. O que é que mais pesa na terceira idade? A solidão, né? A síndrome do ninho vazio. Os filhos vão embora, os netos vão embora. Às vezes vem visitar e vem todo mundo assim. Eu posso até estar sendo exagerada, mas é o que a gente vê, por exemplo, vem visitar, mas assim, a preocupação é tirar uma foto para postar. Mas assim, não sei se tem essa preocupação, que eu percebo que não, porque eu escuto muitos idosos também, de fazer companhia, de se preocupar com o que ele está sentindo. Então, assim, o que é que mais pesa hoje, né? Além do adoecimento natural da terceira idade, a solidão e a chamada síndrome do ninho vazio, né? A família vai embora, cada um busca seus interesses e eles vão ficando. Ok, nós estamos aqui na nossa mesa redonda, hoje recebendo a doutora Vitória Bucão, psicóloga, padre Rômulo, pároco aqui de São Sebastião de Parelhas. Deixa eu abraçar aqui, além de quem nos escuta pela Rural AM de Caicó e de Parelhas, quem também nos assiste pelo Facebook, a interação hoje está muito bacana, né? Abraçar aqui o Edson Miranda. Talvez as pessoas estão se desencontrando mais no mundo real e se encontrando no virtual, onde a ajuda não é ainda especializada. E o que faz mal e o que faz o mal aproveita, né? José Geraldo Júnior, doutora Vitória Bucão, é uma profissional espetacular, né? Concordo também, viu, José Geraldo? Maria Célia, parabéns, estou gostando muito do programa. O Benício e Lourenço, excelente tema. Vilma Galvão, show de entrevista. Maria Aparecida, minha filha Morgana, foi acompanhada por doutora Vitória, é uma excelente profissional, sou sua admiradora. Vai de encontro que a gente disse aqui, que temas como esse realmente chamam a atenção, né, Joelma? Exatamente. Tem aqui uma ouvinte, né, que ela coloca assim: por favor, peça para padre Rômulo ou a psicóloga falar como o adulto proceder ao ouvir uma aluninha falar várias vezes que quando crescer vai matar o bandido que matou o familiar, um primo. Essa aluna tem 3 anos e meio. Como proceder? Como agir para, né? Eu acho que até para tirar isso da cabeça dessa criança, né? Então, eu diria, primeiramente, que essa criança está sofrendo e precisa de ajuda, né? É preciso que se chame a família, que se convoque, que se diga que essa criança está precisando de um acompanhamento. Ela está sofrendo por uma perda que ela não conseguiu superar, ou provavelmente ela pode estar vivendo assim, porque a perda de um familiar, principalmente por homicídio, né, traz muito ressentimento para a família, né? E ressentimento também é uma doença que leva à depressão, que leva à ansiedade e que leva a muitos outros. Então, assim, quando a gente vê uma criança de 3 anos alimentando um ressentimento, ela está precisando de ajuda, de uma ajuda especializada, né? Então a gente precisa chamar a família e dizer, ó, seu filhinho está sofrendo, sua filhinha está precisando de uma ajuda especializada. Porque ressentimento é um sentimento muito pesado para um adulto, quiçá para uma criança, né? Agora, uma criança com 3 anos, ela tem discernimento para despertar nela o sentimento de vingança, ou ela ouviu de alguém, ouviu de um pai, de um tio, de um familiar? Porque é uma idade muito pequena ainda, né, doutora? Provavelmente ela está escutando isso em algum ambiente, mas também está alimentando o sentimento, né? Porque a criança, ela é tanto que hoje eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a gente já trabalha com o que a gente chama de intervenção precoce, tipo na nossa clínica lá em Campina Grande, e onde eu estou, né? Eu digo lá em Campina Grande porque esse trabalho eu comecei lá há mais ou menos 10 anos, mas a gente já trabalha com intervenção precoce, com atendimento a bebês e a crianças muito pequenas. Então, assim, a criança muito pequena, ela também traz esse sofrimento, ela também pode deprimir, inclusive, né, e ficar ansiosa por um tema como esse. Mas eu concordo, Marcos, que ela está reproduzindo algo que ela escuta também. Né? Ela não alimentou sozinha esse sentimento. Respondendo de forma bem prática, para nosso ouvinte que perguntou, imediatamente procurar ajuda para essa criança. Ajuda especializada, certeza. Com quem seria essa ajuda? Inicialmente com um psicólogo. Ok, padre, quer complementar? Uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Mais uma vez, a teologia vai nos dizer que o ser humano nasce puro. Você olha para uma criança que ainda não tenha tido influências. Ela é uma criança, ela tem raiva, ela chama nome feio, ela se zanga, mas tudo isso passa de uma forma muito rápida. Uma criança de 3 anos, de 4 anos, ela está repetindo um pouco aquilo que ela vê no meio, né? É claro que
a psicologia vai falar melhor disso, como Vitória já falou, dessa questão. Ela tem um sofrimento, sim, é real. A falta que ela sente do pai, da mãe, do irmão é real. Mas isso não é comum uma criança de 3 anos, de 4 anos dizer: eu vou crescer para matar, né? Então, o que eu percebo hoje é a nossa pós-modernidade, o ser humano de sempre, e parece que mais ainda hoje, parece que tem gosto de sangue na boca, né? Tudo se resolve com violência, tudo se resolve com... Não é natural de uma criança... O coleguinha toma um brinquedo de uma criança, a criança fica com raiva, dá até uma tapa no coleguinha, mas na mesma hora ela encontra um outro caminho para resolver aquela situação, né, Vitória? Ela faz as pazes, ela partilha o brinquedo, ela vai buscar um outro, quer dizer, o ser humano na sua naturalidade, o que a teologia vai falar, o ser humano ontológico, na sua essência, o ser humano é um ser participativo e que pende para a alegria, para o perdão, para a felicidade, o ser humano natural, né? Uma criança e quantas vezes nós fizemos isso? Uma criança pura, uma criança bela, uma criança não maculada pela marmota dos adultos, né? Uma criança não machucada pelos vícios dos adultos, se não tem um brinquedo, ela faz um de pau. Ela brinca com pedra, mas ela brinca porque dentro da alma dela está o valor de uma brincadeira. Então é preciso ver o ser humano na sua essência. E aqui eu termino. A mentira, por exemplo, eu vejo isso. Eu não sei como é que está hoje. No tempo que eu li alguma coisa, no tempo que eu estudei, diz que o ser humano fundamenta o seu caráter aos 7 anos, né, Vitória? Aos 7, 6 anos, por aí. Começa a ter a idade da razão, né? Se cristaliza na adolescência. Pronto. Começa a ter a idade da razão com 7, com 8, que vai se fundamentar na adolescência, né? Então, até então, nós estamos captando, nós estamos absorvendo. Então, há um estudo muito interessante, por exemplo, sobre família, eu já dei uma palestra sobre isso, que as crianças, elas não se lembram do que os pais disseram a elas, mas elas nunca esquecem o que ela viu os pais fazerem, os pais repetirem. Então, num local acolá, até numa casa acolá, uma vez, em uma casa muito próxima, lá acolá, né? Eu cheguei lá e alguém chegou na porta e chamou a criança, abriu, sua mãe não sei o que, diga. Foi lá, a mãe disse: meu filho, diga isso, uma mentira, né? Diga que eu tô fazendo isso. Então, tá certo, o menino foi e fez. Você imagina a resposta. Hoje esse menino, não foi nem aquela história brincadeira. Mamãe disse que eu dissesse que não tô aqui. Não foi aquela piada, é algo sério mesmo. Hoje eu tenho contato com este menino com 24 anos de idade. Um dia desse a mãe chegou pra mim e disse: eu não aguento mais fulano mentir. Eu disse: não foi você que ensinou? Muito bem, foi mesmo. Respondi em cima da lata, porque todo mundo, quem me conhece sabe que eu não tem frescuragem pro meu lado. Respondi em cima da lata. Você ensinou. Eu presenciei várias vezes você ensinando ele a mentir. Então o ser humano, ele vai os preconceitos. Uma criança não tem preconceito. Um dia desse eu estava numa clínica, uma mãe quase tora o braço de uma filha galeguinha loira, porque a menina foi se aproximando de um paciente negrinho. Ela queria brincar. Se é negro, colorido, branco, para ela não importa, ela é pura. A mãe quase tora o braço da coisa. Eu imediatamente pensei: isso é uma abençoada, para não dizer o nome que eu pensei, né? Isso é uma louca. Quase tora o braço da inocente porque ela queria se aproximar daquela criança negrinha. Então nós, adultos, encarquilhados,
Transferimos para as crianças os nossos conceitos e preconceitos e as nossas maldades. Como Jesus diz, tudo que é ruim sai de dentro do coração humano. Nada que vem de fora, torna o ser humano impuro. É o que sai de dentro. Maldade, egoísmo, inveja, toda molesta sai de dentro do coração humano. Mas para terminar como um bom teólogo, tudo tem jeito. Se converta, faça terapia, Exato. que tudo muda, até quando somos velhos. É bem interessante. Padre Romulo me fez voltar ao passado, né? Dentro dessa questão, uma vez chegou uma pessoa, estava doente, né? Com muita dor de cabeça, tudo. Aí eu ia dizendo um dos meus meninos, né? E ainda disse, não, diga que mamãe está dormindo. Aí quando ele foi passando da porta, meu filho, volta. Peraí, mamãe, diga que mamãe já vai atender. Mamãe, mas a senhora não está doente? Deixa eu dizer, eu digo, não, meu filho. Mamãe está acordada, mamãe vai atender mesmo doente. Porque aí eu me preocupei. Aí veio o peso na consciência de, bom, se eu ensino, ele está vendo que eu estou acordada, né? Então ele vai acabar. Eu me preocupei com isso. De até ele também passar a inventar alguma coisa. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter tido a consciência naquela hora de não ter deixado o meu filho mentir, né? E eu me senti bem porque eu acabei dando um exemplo. Eu acho que é isso que nós temos que realmente fazer. Isso é importante. A gente temos que ter atitudes de responsabilidade diante dos nossos filhos, né? Eu digo muito que as palavras comovem, os exemplos arrastam, né? A gente tem que ter todo esse cuidado, não é isso, doutora? E aí, assim, eu queria abrir um parêntese que eu acho muito importante, assim, complementando o que o padre Romulo estava colocando, de fato. Eu digo muito para as mães e para quem eu atendo, a criança é um sintoma familiar. Eu não atendo uma criança sem atender os pais. Lá em Carnaúba dos Jantos a gente tem um projeto muito legal, né, que foi implantado há uns 6 anos, que é o Bem Viver, que a gente atende pessoas em grupo, em sofrimento, a gente tem atendimento individual de psicologia, de psiquiatria, mas a gente também tem grupo de família. E assim, quando a gente fala nessa questão de perda da função paterna, de que os pais precisam estar mais presentes, eu não estou culpabilizando os pais, né? Porque eu costumo digo sempre, não existe escola para ensinar ninguém a ser mãe e a ser pai, a gente aprende sempre. Mas quando a coisa está difícil, vamos procurar ajuda. Não é vergonha procurar ajuda, não é vergonha errar, todos os pais erram. E graças a Deus que erram, né? Porque a perfeição, às vezes, é a loucura. A perfeição é da ordem da loucura, não é desse mundo também. Ou é do divino ou é da loucura, né? Então não é vergonha a gente procurar ajuda, a gente não tem culpa de errar. Não existe escola para isso. Mas você acha que o maior medo dos pais é durante a conversa, descobrir que o problema não é com o filho, e sim com ele, com os pais? Então, é isso que eu tô dizendo. Eles têm muito medo de carregar a culpa. E às vezes eles já vêm assim, tão assustados que dizem, Vitória, eu sei que a culpa é minha. Na verdade, eu não gosto de falar de culpa. Eu acho a palavra muito pesada, porque a gente tem culpa quando a gente faz algo conscientemente. Quando você erra de forma consciente. Se eu errei sem saber que estava errando, então não tenho culpa. Eu tenho participação, eu tenho uma certa responsabilidade. E, como o padre Romulo diz, o ser humano tem jeito. É possível corrigir, né? É possível mudar de rumo, né? E se eu estou precisando de ajuda, eu preciso procurar ajuda. Célia Medeiros, ela pergunta aqui, doutora, como é que eu devo agir com um aluno que fala em se matar, é agressivo com os colegas, já agrediu um colega com lápis furando, e aí? Então, o que eu estava dizendo agora há pouco, quando eu escuto, eu me comprometo, né? Existe uma grande polêmica em torno dessa questão do sigilo em relação ao suicídio, né? Ontem eu estava conversando com um padre, inclusive, porque existe inclusive essa divisão de pensamento entre os padres. Uns dizem, não, na confissão, se ele me diz na confissão que quer se matar, eu não posso dizer para ninguém. O meu código de ética diz que todas as informações que um paciente me traz são sigilosas, exceto se essa informação que ele traz causa risco à vida dele ou à vida de outro, né? Então, assim, se fala de suicídio, eu preciso... E eu digo para os adolescentes, tudo que você me disser aqui, vai ficar aqui até com a criança, é segredo. Porém, se você me fala de alguma coisa que está colocando sua vida em risco, eu preciso chamar a sua família e preciso comunicar. Então, assim, professor, pode ser sua melhor amiga, se ela disser, olha, eu estou pensando em matar, você precisa procurar uma ajuda profissional. Se ela disser, não quero, eu vou realmente matar, você tem que dizer, ó, sou muito sua amiga, mas eu vou procurar a sua família e vou comunicar. Quando está em risco a vida de uma pessoa, a vida está acima de tudo, né? O meu valor maior é o meu bem maior. Então eu preciso chamar a família, preciso dizer, no caso essa professora, precisa chamar a família, dizer, ó, seu filho está precisando de ajuda, né? Porque
Ah, Vitória, mas o aluno vai ficar com raiva. Não tem problema. Mas é uma vida e eu preciso salvar. Né? Eu já atendi adolescentes que eu precisei chamar a família, que ele não voltou mais pra mim, mas eu fiquei super satisfeita de ter evitado que aquele adolescente se suicidasse. Né? Ah, Vitória, se você disser, eu não venho mais, não tem problema, mas eu preciso dizer. O meu código de ética diz que eu tenho que dizer. Então, nós estamos na apresentação do Mesa Redonda de hoje com esse tema importante, lembrando, no oferecimento da Panificadora São José e do Veneza Parque. Vamos ouvir, daqui a pouquinho a gente retorna. Visite Parelhas, o Veneza Parque. Disponibilizamos para você hospedagem, piscina, estacionamento privativo, segurança, tudo isso na melhor área do município de Parelhas. E ainda, restaurante climatizado, cardápio recheado de deliciosos pratos. E ainda, espaço Kids, para lazer e momentos especiais. Veneza Parque, localizado na estrada que liga Parelhas à barragem do Queirão. Telefones 84-3471-3208 ou 999-8908. Na Panificadora São José 1 e 2, você encontra a melhor massa da cidade. São pães, bolachas, biscoitos, doces, salgados, sopas e várias outras delícias. A Panificadora São José 1 e 2 dispõe para você de café da manhã completo a partir das 6 horas da manhã. E temos ainda jantar e o tradicional pãozinho francês. Panificadora São José, a panificadora que vende mais barato em Parelhas. Panificadora São José 1, localizado na rua Manuel Alberto, no centro. Panificadora São José 2, localizada na rua Custódio Pereira da Silva, bairro Maria Terceira. Telefones 3471-2515 ou 99846-9573. Organização Zé Calazans e Toca. Lembrando que a Panificadora São José está com promoção excelente, salgados por apenas R$1. E ainda a Panificadora São José do canal estará abrindo também aos domingos à tarde. Aproveite! Estamos de volta, 11 horas 40 minutos, com mais um Mesa Redonda, nessa reta final, né? Deixa eu aqui abraçar, eu acho que o Ricardo Moisés é o psicólogo do projeto, né? Tá aqui também nos assistindo aqui pelo Facebook. Ele até coloca o seguinte: é necessário buscar ajuda especializada, alertar a família e orientar a buscar atendimento psicológico, contribuindo com o que já disse aqui a doutora Vitória, respondendo ao nosso ouvinte, né? Fafá Júnior, eu pergunto, uma criança que perde seu pai, que para ele era um herói, precisa ter acompanhamento psicológico? Doutora Vitória. Então, respondendo à questão, assim, eu vou falar um pouco, Marcos, do que a gente vive hoje, que eu venho enfatizando durante toda essa minha fala, que é a questão da intolerância, a frustração e a perda, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm paciência mais nem de viver o que a gente chama de luto. Se eu perco alguém que eu amo, que pra mim era um herói, eu preciso viver meu luto, eu preciso chorar, né? Eu preciso viver essa dor. Se esse sofrimento está demorando muito a passar, aí precisa de uma ajuda, sim. Mas se é aquele sofrimento inicial, de se acostumar com a falta, de chorar com a falta, de elaborar a perda, é natural, né? Se eu perco alguém que eu amo muito, né? Então eu vou sentir uma dor e eu preciso sentir essa dor, né? É tanto que eu não recomendo uma pessoa que está de luto, que está sofrendo, tipo, tomar medicação na hora que perde uma pessoa. Ela precisa viver aquela dor. São fases da vida. São fases, eu preciso viver meu luto. Caso esse luto, voltando para a questão, caso esse luto dessa criança demore demais a passar, então ela precisa de uma ajuda, né? Porque o normal é que o luto dure um certo tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e que no lugar do luto vai ficando uma saudade, né? Teve uma pesquisa recente que foi divulgada no último Congresso Internacional de Psiquiatria, que disse que o luto é para durar 1 semana. Exagero, não. O luto demora mais. Como é que 1 semana eu vou me acostumar com a perda de uma pessoa que eu amo muito? Agora, se passa meses e essa dor não passa, essa tristeza não sai, aí eu preciso de uma ajuda especializada, porque aí pode entrar para o que a gente chama de melancolia ou depressão mesmo, né? Então precisa de ajuda. Mas se é um luto normal, um choro normal, é preciso que a gente viva, né? Nós precisamos viver as nossas dores também. Ok, Padre Rômulo, nós falamos aqui sobre várias temáticas, e a doutora Vitória sempre puxa para essa questão, por exemplo, de que depressão não é ausência de Deus, porque muitas pessoas que têm fé em Deus, infelizmente, se sentem deprimidas e acabam até
cometendo o ato extremo que é tirar a sua própria vida. Como é que a igreja lida com essa questão? A igreja hoje é muito tranquila, principalmente a igreja católica, as igrejas cristãs sérias que têm um estudo, que fazem parte das grandes tradições da igreja cristã. Nós caminhamos com a ciência. A Sagrada Escritura, né, ela parte realmente do princípio de que a vida é o dom máximo e pleno de Deus. Nós temos que entender que a Sagrada Escritura foi escrita, alguns textos, há quase 6.000 anos atrás. Então a Sagrada Escritura, ela é muito radical em relação à questão do suicídio, né? E diz que o suicida não entra no reino de Deus, porque atentar contra a vida seria o maior pecado. Isso é básico, isso é revelação. Só que a ciência vem nos dizer que uma pessoa que muitas vezes comete o suicídio, ela não quer matar a vida, ela quer silenciar a dor que está dentro dela. Então ela não está dominando as suas faculdades, ela não está dominando o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações. Poderíamos dizer que talvez a igreja aprendeu com a ciência, caminhou com a ciência, e a gente sabe que a misericórdia de Deus ela está acima de tudo, e tudo isso nos leva a ver cada vez mais que o ser humano ele é frágil, né? E a depressão, as doenças mentais não é ruindade, não é coisa do outro mundo. É realmente às vezes uma questão química do cérebro, né? A falta, uma reposição que se está precisando, hormonal, etc, etc. Então a igreja hoje entende que não é falta de Deus, não é falta de fé, isso é bobagem, porque o ser humano é um todo, claro, né? Podemos dizer que uma pessoa que seja propensa, mais fragilizada e até geneticamente, biologicamente, historicamente, a depressão, se ela vive uma fé fanatizada, se ela vive uma fé louca, uma fé que impregne a questão da culpa que a doutora Vitória falou, essa pessoa vai talvez acelerar mais um processo de depressão ou um processo de doença mental. Mas não é falta de Deus, não é falta de fé, é um problema de saúde. E hoje se tem pesquisas, e eu disse isso em uma das minhas palestras, que se tem o conhecimento de quantos pastores têm depressão, de quantos pastores cometeram suicídio, de padres que cometeram suicídio, de quantos padres têm depressão. É um problema de saúde, é um problema às vezes químico, biológico, genético, físico. Não é ruindade, nem falta de fé, nem nada. Se a gente olha a história da igreja, né, muitos santos tiveram depressão. São Francisco teve uma depressão imensa, Teresa de Lisieux teve uma depressão imensa, tantos e tantos outros, né? João da Cruz teve uma depressão imensa. Homens profundamente inteligentes, intelectuais, sábios, hein? Jó na Bíblia, né? Aquela experiência de Jó, aquela do porém a fé bem vivida os ajudou a superar. Por quê? Porque uma fé bem vivida vai falar sobre o valor da vida. A minha vida vale a pena, mesmo que falte um dedo, mesmo que falte um pé, mesmo que falte um braço, mesmo que eu seja feio, a minha vida vale a pena. Se aceitar então, como é? Se aceitar e se trabalhar, né? Foi o que Jó fez. A fé fazia Jó ter um pensamento, e aí é onde eu entro, é onde o padre entra. A fé pode ajudar uma pessoa a
trabalhar mais, a construir de uma forma melhor a sua cura. Porque eu vou dizer, a minha vida vale a pena. Nesse momento eu estou com um problema de saúde, mas minha vida vale a pena. Mas tudo bem. Deus está comigo. Tudo bem que a depressão muitas vezes não é a falta de Deus. Mas, por exemplo, você acha que uma pessoa ter como pilar a religião, independente de que seja, de qual seja, ajuda muito você a se livrar dessas patologias? Se essa religião for bem vivida, se essa religiosidade for bem vivida, uma religiosidade que faça ela descobrir o sentido de Deus, a verdade de Deus, o sentido do ser humano e a verdade dela, a verdade do outro, como Vitória estava dizendo, a verdade da criação, ajuda. E eu nem diria que ajuda, eu diria que é essencial, né? Porque nenhum ser humano chega na cura sem sua verdade. E para chegar à verdade, a gente precisa partir da fonte. Isso eu estou falando como teólogo. A gente precisa partir da fonte, que é Deus. Então, depressão, na primeira palestra, doutora Vitória, que Ricardo deu, né? Ricardo fez a pergunta: quem acha que depressão é falta de Deus, levanta a mão. Muita gente de igreja e que até sabe um pouquinho mais levantou a mão, achando que depressão é falta de Deus, que depressão é falta de fé. E aí surgiu até um burbúciozinho, e no final eu fechei: depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de fé. Meu filho, o profeta Jeremias, não é? O profeta Jeremias teve uma depressão tão profunda que ele se deitou e disse: quero morrer, eu quero morrer, eu não aguento mais. E foi preciso o Senhor enviar um anjo dizer: ei, se levante, coma, beba, refaça suas forças e continue a caminhada, que você tem muita coisa para fazer ainda. Vamos. Redescubra o valor da vida, não é? Isaías, diante da dificuldade do povo ouvi-lo, Isaías teve momentos de profunda tristeza. O povo precisa ler a Bíblia e precisa entender a teologia bíblica. A maioria dos profetas passaram por momentos de tristeza profunda, de depressão profunda. Não era falta de Deus, não. Ele estava falando em nome de Deus. O ser humano não aguenta uma carga maior do que ele é capaz. Então ele precisa de profissionais. Não é falta de Deus. Doutora Vitória, quer complementar? Sim, gostaria de complementar, né? Assim, é óbvio que no exercício da profissão, né, é vedado ao psicólogo e a qualquer profissional se colocar como religioso, sobrepor sua fé à fé do outro, mas todas as pessoas que me conhecem sabem que eu cresci, né, na igreja católica, cresci aprendendo com os padres, né, que Padre Rômulo, na verdade, ele não é meu amigo, ele é meu irmão, ele sabe disso. Nós temos muitas diferenças, mas nós temos muitas coisas em comuns. Nós já nos desentendemos, nós já entendemos muito mais vezes, porque nós somos irmãos, e irmãos se brigam e se entendem, né, divergimos de opiniões, enfim. Mas assim, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma fé fundamentada na igreja católica, mas eu complementaria o que Padre Rômulo colocou, dizendo assim, Marcos, que existe uma diferença muito grande entre você tratar uma pessoa com depressão que tem fé e uma pessoa que não tem fé, né? A pessoa que está com depressão e tem fé, você começa a fazer o tratamento e ela vai dizendo: Vitória, mas eu tenho fé que eu vou sair dessa, eu acredito que eu vou sair. Porque na verdade a falta de fé é a falta de acreditar em qualquer coisa, não é só em Deus. Uma pessoa que não tem fé, na verdade, às vezes ela não acredita em si mesma, né? Então assim, aquela pessoa que não acredita em nada, ela sai da terapia e faz: vamos continuar, vamos ver, né? Não tô acreditando muito não, e fica pulando de profissional em profissional, não acredita na medicação que toma. Eu tomei essa medicação, mas não, aí vai para outro médico, aí troca, ou seja, é muito difícil. E aquela pessoa que tem uma fé estruturada, ela já vem acreditando: eu vou melhorar, eu vou sair dessa. E você vê a melhora flui muito mais rápido, né? Porque ela acredita em Deus, ela acredita no tratamento, ela acredita na medicação, né? E aí você tem um aliado ali, você não tem só um paciente, você tem um aliado. É muito diferente. Ok, padre. E a fé vai trabalhar 3 coisas muito importantes, entre outras: a esperança,
a capacidade de decisão, a intensidade de amor na vida da pessoa. E são valores eternos, são valores próprios para todos os seres humanos de todas as épocas e culturas, né, doutora Vitória? Então, uma fé bem vivida, ela vai trabalhar isso. E sem falar na capacidade de interagir com o outro, que é também uma fonte de cura, né? Então, a fé bem vivida, ela vai trabalhar esses valores. O que Padre Rômulo sempre fala muito nas pregações, os valores eternos que são próprios a todos os seres. Eu sou católico, apostólico, romano, eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, mas eu sou um profundo leitor de especialistas do budismo, do espiritismo. Agora, dia 25 de setembro, eu vou a Natal para uma palestra com a monja Coen, que é budista, né? Eu acho interessantíssimo uma resposta que Dalai Lama diz uma vez. Eu não sou budista, mas eu acho tão bonito o budismo. Uma vez foi perguntado, Leonardo Boff, que é teólogo cristão, perguntou a Dalai Lama: Dalai Lama, qual é a melhor religião do mundo? Dalai Lama disse, Leonardo disse que fez essa pergunta maliciosa, achando que ele ia dizer que era o budismo, que era uma das religiões orientais antigas. Dalai Lama tranquilamente respondeu: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Chegou aqui um comentário que eu vou testar a sua percepção, se você realmente vai adivinhar quem mandou para você. Rômulo e eu estivemos no seminário como colegas por 7 anos consecutivos. Esse tempo nos fez irmãos, ao ponto de sermos capazes de nos comunicar sem palavras, apenas com o olhar e as pancadas do coração. Sua sensibilidade é acolhedora. Suas palavras nascem da experiência da compaixão. Ele é um buscador de Deus no ser humano em construção. Por isso, capaz de ter misericórdia e celebrar a misericórdia. Essas observações lhe permitem ser o pai que sempre foi desde cedo. Rômulo é um pai para todos nós, seus irmãos e amigos. Eita, menino. Sabe quem mandou, Maria. Tem uns 3 ou 4 colegas que poderiam dizer isso, e eu diria também isso deles. Padre Gleiber Dantas de Mello. É lá em Florânia nos assistindo. É outro estrondo, Padre Gleiber. Inclusive, compartilha comigo do gosto por estes autores que me fazem ser o homem que eu sou hoje. Tivemos o mesmo diretor espiritual, o Padre Luiz Fernando, e somos amantes de Padre Henri Noan, de Padre Anselmo Grum, de Amadeo Cecchini, um italiano. São padres que vão nessa linha de trabalhar a cura do coração do ser humano. O programa hoje foi maravilhoso, né? Mas nós temos que ir embora, que daqui a pouco tem a propaganda eleitoral gratuita. Doutora Vitória, obrigado por sua participação. Foi um prazer ter a sua contribuição hoje aqui. Venha mais vezes, apareça mais vezes aqui para a gente discutir sobre isso. Obrigado. Eu que agradeço, né, essa abertura de espaço, porque eu digo que a profissão de psicóloga ela é muito solitária, né? E quando eu posso compartilhar disso, me faz muito feliz. E assim, fiquei muito mais feliz ainda de poder estar do lado do meu irmão, Padre Rômulo. E vou encerrar minha fala assim, dizendo o quanto a gente precisa conhecer mais profundamente as nossas dores para poder lidar com elas, ao invés de rejeitar, abraçar e conhecer para poder lidar. Eu acho muito sem graça uma vida sem poesia. E aí eu vou terminar dizendo uma estrofe de uma música que Padre Rômulo sempre canta, que eu acho a cara dele, mas eu acho a cara da nossa vida também, né? De Padre Zezinho, que diz: sabiás ainda são sabiás mesmo quando não canta. Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas deu mais rosas do que ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Então não existe vida sem dor. Vamos abraçar as nossas dores, vamos falar das nossas dores, porque a gente só conhece a alegria e o prazer porque existe a dor. Obrigada. Prazer foi nosso. Jailson, bom dia. Rapaz, é uma riqueza tê-los de volta na Rádio Rural aí. O que, Caicó, Parelhas, né? A gente intercala aqui as apresentações. Padre Rômulo, que é sócio majoritário. Nosso amigo Fábio, né, também, Vitória, né? E eu falando, né, Vitória, sobre essa questão, só para ilustrar o final, quando meu Jadson Júnior tinha seus 3, 4 anos, e eu me estressei com o computador que eu tinha. Eu já tinha uma marreta preparada para ele, porque ele já vinha dando trabalho, né? Aí eu peguei
E quando eu fazendo o trabalho, ele travou. Eu peguei ele também no chão. Computador, né? Explicar bem direitinho. Foi seu filho. Foi meninão. Computador. É. Aí Sim. comecei a dar uma retada no computador. Porque sabe que eu lhe quebrava. Aí, isso é uma bolacha redonda. Aí tá, quebrei o computador, né? A vizinha, aí eu joguei o computador lá no meio da rua. A vizinha chega e diz: Jailson, que é isso, Jailson? Aí foi, Jailson me disse: é uma bolacha redonda, dona Maria. Era outra palavra, né? Eu não vou dizer a palavra aqui. Era outra palavra, né? Mas é incrível, né? Que as crianças, na sua simplicidade e inocência, né, tendem a refletir exatamente, Replicar o que os pais fazem. o que os adultos. Obrigado pela sua participação, correria aqui, tá vendo, padre? Abençoado final de semana para todos e seja bem-vindo de volta. Vem umas vezes aqui, né? Tá ok, vamos aparecer mais. Padre, só para finalizar, Também. quem quiser participar do projeto que a paróquia realiza em parceria com o Dr. Ricardo Moisés, é só para aparecer na igreja? Na segunda-feira nós temos a palestra sobre saúde e espiritualidade, e na quarta segunda-feira sobre a prevenção das doenças, né? Na quinta-feira eu atendo, as manhãs de espiritualidade a gente sempre avisa, inclusive a próxima é dia 30 agora de setembro, começando às 7 horas da manhã lá nos Quintos do Meio. E quem quiser, né, ajudar Padre Rômulo nesses projetos, me procure, porque eu tenho muito mais ideias. Falta material humano para a gente fazer o bem e fazer uma rede bem bonita de cura e de reconstrução do ser humano na cidade de Parelhas. O desafio é levar esses projetos para as outras paróquias também, né? Também. Deus quiser. Se Deus Vamos embora, quiser. Joelma. Certeza, vamos embora.